adorarmos juntos, que foi exatamente o que nós fizemos também minutos atrás. Nós adoramos juntos, nós glorificamos a Deus juntos, e nós vamos aprender e crescer um pouquinho mais nesse entendimento também sobre adoração. Mas tem uma palavra aí, que é pertencer, e hoje vamos falar também um pouquinho sobre pertencimento. Afinal, o que é pertencimento, irmãos? Segundo os especialistas, em linhas gerais, pertencimento é a conexão gerada entre pessoas que as levam a participar de um todo. Conexão entre pessoas que as levam a participar de algo maior. É aquela percepção de alguém de ser parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma família, de uma empresa, enfim, fazer parte. A igreja como esta, que consegue criar laços firmes entre as pessoas e suas potencialidades, seus dons, consegue conduzir com mais facilidade em direção a objetivos comuns. E esse é o nosso objetivo, então, nesses próximos domingos também estar falando sobre isso. Irmãos, precisamos, cada um aqui tem dom. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas cada um aqui, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, recebeu um dom. Então, em nome de Jesus, você precisa ir desenvolver esse dom, descobrir esse dom e usar esse dom para a glória de Deus. Mas nós vivemos também uma época da qual nós vivemos também e nos acostumamos. Uma época bem diferente daquilo que eu vivi na minha infância. Hoje, a gente vem até a igreja, a gente assiste um culto, termina o culto, a gente vai embora. É quase, irmãos, uma igreja hoje em dia, diferentemente da década de 80, é uma igreja com muitos profissionais. Profissional no louvor, profissional na recepção, profissional, pastor profissional, é muita gente profissional. É bonito, é bacana, e eu sei que você já assistiu alguns, e você olha e fala, uau, mas a questão que eu sempre fico pensando, e os demais irmãos, como nós teríamos oportunidades? Sou de uma época de igrejas muito pequenininhas, mas todo mundo tinha oportunidades. Quem aqui já visitou uma igreja pentecostal? Já foi uma igreja pentecostal, irmão? Já levou um susto? A pessoa vira para você e fala o quê? A palavra está com você, irmão. Aí você fica branco, aí você não sabe se você lê um texto, se você ora, ou você dá uma de desentendido. Foi comigo, foi com você, irmão, pode vir. Mas uma época, irmãos, onde a gente era desafiado, a cada um era desafiado a estar também participando de uma forma mais ativa do culto. Você não, o pertencimento leva cada um aqui a querer fazer parte. Então temos duas perguntas. Quais são os lugares que você se sente fazendo parte? Qual é o meu lugar? É na tua empresa? Você fala, pô, isso daqui eu visto a camisa. É na igreja? Ó, aqui eu visto a camisa. É na sua família? Aonde você sente, aqui eu pertenço, aqui é o meu lugar. E hoje nós vamos estar vendo exatamente isso. Você se sente fazendo parte dessa igreja, da nossa igreja? Fazer parte da nossa igreja não é simplesmente dar um nome. Pastor, olha, pode colocar meu nome lá, quero me tornar membro. Fazer parte da igreja não é somente descer as águas do batismo, como nós vimos e nos alegramos muito no domingo passado. Sentir fazendo parte. Aqui é a minha igreja, aqui é o lugar, aqui é onde Deus quer que eu esteja. Agora, se você está aqui, e aqui é o lugar onde Deus quer que você esteja, uma pergunta muito óbvia até, o que então Deus quer fazer com você nesse lugar? Porque Deus te trouxe aqui. Entre inúmeras igrejas que tem nesta rua, nesse bairro e nesta cidade, porque esta, o que o Senhor tem para você nesse lugar, o que o Senhor quer te usar nesse lugar, mas para isso é necessário sentir-se pertencimento, fazer parte. Aqui é a minha igreja, aqui é a minha casa.
é aqui que eu vou crescer. É aqui onde eu vou, se você ainda é bem jovenzinho, aqui é onde eu vou casar, aqui é onde eu vou ter meus filhos serão apresentados nesse altar, meus filhos futuramente cresceremos juntos e a gente vai ver os netos sendo batizados. Pertencer, vim aqui para ficar, vim aqui para fazer parte, vim aqui para ajudar, vim aqui para ser mãos de Deus nesse lugar, desenvolver meus dons nesse lugar. É isso que está ardendo no teu coração? Você se sente fazendo parte da nossa igreja ou da sua igreja, caso você esteja nos visitando? Sem esse senso de pertencimento, você dificilmente conseguirá cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Já parou para pensar nisso? Se você não se sente pertencente a esse lugar, e aqui é a igreja onde você está congregando, e você não se sente fazendo parte disso, você tem um pé aqui dentro, mas um pé ali fora também, você nunca vai conseguir, dificilmente você vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa se entregar. Tem uma frase do pastor Carlito Paz bem bacana, que ele fala assim: se você estiver fazendo algo grande, não poderá fazer sozinho. O que Deus tem colocado no teu coração é algo grande, dons, ministérios, sonhos, você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de uma igreja, você precisa juntos para pertencer. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço sozinho, vocês não fazem sozinho. Nós precisamos de todos. Uma igreja é um corpo, cada um contribuindo, cada um entregando, cada um se entregando. A continuação da frase vai dizer: e se fizer sozinho, não será grande. Se você continuar na carreira solo, você não vai fazer nada grande, vai fazer algo muito abaixo daquilo que o Senhor deseja para você, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Hoje nós vamos então ver o valor de adorarmos juntos, e o Salmo nos incentiva a fazermos isso com outros irmãos. Olha o que vai dizer o Salmo: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos. Irmãos, perceba o salmista no Salmo 95, ele dizendo tudo no plural. Venham, olha, nessa adoremos juntos e adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Uma chamada para fazer isso juntos, porque juntos, irmãos, um motiva o outro. Estava ali tocando, cantando e vendo a reação da igreja. Já parou para prestar atenção se a pessoa da frente, ou aqui, quem está ministrando, levanta a mão, qual a sua tendência? Tá bom, o glória, né? É natural, irmãos. Nós cantamos uma música, na minha opinião, até agitadinha, na minha pentecostal, né? E a igreja e tal. Irmãos, se um começa já a fazer assim, o que o outro começa a fazer? Balançar o corpo também. Opa, tá. Glória. Irmãos, juntos, um vai motivando o outro. De repente entrou aqui, não estava nem tão afim assim de cantar, coração triste, preocupado, abatido, mas de repente começou a ouvir todo mundo cantar. Também, olha, eu vou cantar também, eu vou adorar o meu Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Adorar juntos, olha a importância. A essência da adoração, irmãos, é a rendição. É necessário se render. A essência da adoração é se render. E render-se a Deus é uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Todo mundo aqui sabe que Deus nos ama, que Deus tem misericórdia, e se render a Ele é uma resposta natural. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou por obrigação, mas por amor. Esse é o objetivo. A questão não é o medo. Olha, se eu não me entregar, Deus vai me punir. Se eu não for no culto, vai acontecer alguma coisa. Não, é amor. Eu estou indo ali porque eu vou adorar o meu Deus, porque Ele te amou primeiro. Você sabia disso? Ele nos amou primeiro, diz lá em 1 João. Deus, irmãos, quer a sua vida. Agora, Ele quer a sua vida toda. Deus quer a sua vida toda. Deus não quer 50% da sua vida. Deus não quer 80% da sua vida.
da sua vida. Deus não quer nem 99,9%. Deus quer você por inteiro. Deus quer você. Quando Ele estava na cruz morrendo por mim e por você, Ele não morreu por 20% de você. Ele não morreu por 40% de você. Ele morreu por você por inteiro, pelo seu todo. E da mesma forma Ele espera que eu e você, a gente se renda a Ele por inteiro, 100% rendido a Ele. Está disposto ainda a isso? Está disposto? Agora existem 3 barreiras que impedem nossa total rendição a Deus. Talvez seja uma que esteja aí de alguma forma atrapalhando a sua vida. Primeira barreira, o medo. Irmãos, aqui no nosso meio, inclusive, tantas pessoas já estão chegando, pessoas que de repente faziam parte de outros ministérios, pessoas que estavam sem ministério algum, faziam parte de alguma igreja e talvez vieram machucadas. E outros chegarão assim, da mesma forma aqui também. Creio que vai chegar muitos desigrejados e muitas pessoas também não convertidas. Esse é o foco da plantação da igreja. E agora, irmãos, medo. E se eu me entregar e me machucar novamente? Você já tentou fazer algo na casa de Deus e alguém, de alguma maneira, te criticou? Você entregou o seu máximo, mas alguém olhou para você e falou assim: não ficou bom. Você estava ali entregando o seu máximo, mas alguém começou a te perseguir. Você estava ali trabalhando na obra, mas o irmão que comia junto com você na tigela do teu prato te deu uma rasteira, como Judas fez com Jesus. E aí isso está gerando medo dentro de você. Mas se eu me entregar, e se eu me frustrar novamente? E se eu me decepcionar de novo? E por isso, irmão, nós temos uma geração de pessoas feridas. Nós temos uma geração no Brasil, da qual, irmãos, isso é um dado estatístico, da qual, irmãos, a quantidade de gente que já passou na igreja e hoje está sem nenhuma igreja é enorme. Se nós trouxéssemos somente as pessoas, irmãos, que já estiveram aqui dentro e hoje não estão para dentro da casa de Deus, a gente dobraria de tamanho. É um dado enorme de pessoas que se frustraram no meio. E talvez isso tenha acontecido com você e está com medo agora. Agora hoje Jesus chamando eu e você, está disposto agora a se render e abandonar esse medo de se expor, esse medo de ser usado, esse medo de fazer novamente. Uma outra barreira é o orgulho. Vou ficar aqui na minha, eu não quero me envolver com nada. Afinal de contas, se eu me envolver menos, termina o culto, eu vou embora rapidamente, assim eu não sei nenhum bastidor de igreja, assim eu não sei de nada que está acontecendo. Muita gente assim. Talvez o orgulho de se expor aqui na frente. Quem já subiu aqui na frente sabe, da palpitação, da nervosismo, você esquece aquilo que você programou, é uma bênção. Mas irmãos, não é assim que a gente cresce. Pensa no orgulho. É o orgulho que está te derrubando, que está impedindo de você se render-se a Deus de alguma forma. E a falta de compreensão. Talvez você não entendeu ainda que isso é tão vital e necessário você fazer. 3 situações: medo, orgulho e falta de compreensão. Qual delas está impedindo você de alguma forma se render a Jesus? Está impedindo de você adorar a Deus de uma maneira completa. Então a pergunta: como podemos adorar a Deus? Vamos para o texto bíblico então, em nome de Jesus. Atos 16, 22 a 28, irmãos. Olha o que vai dizer. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que tirassem as roupas e fossem açoitados. Eles, irmãos, estavam pregando a palavra. E olha o que está acontecendo com eles. Pessoas foram libertas, pessoas foram salvas. Verso 23: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução
para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele se lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aí, irmãos. Jesus continua a falar com a gente, age no teu mover. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, aqui é onde eu gostaria que nós estudássemos nessas 3 semanas. Aqui é o nascimento de uma igreja chamada Filipenses. Irmãos, gostaria agora que você também já fosse abrindo lá no livro de Filipenses. E eu gostaria que nessa semana, nesse mês, você estudasse o livro de Filipenses comigo. Mas olha que detalhes importantes, só para você entender aí em Atos 16 ainda a história dessa igreja. Foi nessa igreja aqui, irmãos, onde Paulo vai ter uma visão e o Espírito Santo leva ele até lá. Chegando lá, Lídia se converte e uma família toda tem encontro com Deus. É um lugar onde Paulo se reunia ali então com o pessoal para orar. E uma dessas oportunidades, ele indo para a reunião de oração, tinha uma jovem possessa falando ali, e ele vira para aquela jovem, declara que aquele demônio vai sair, aquela moça é liberta, e por isso ele fica preso. Agora, algumas reações aqui de Paulo, eu acho algumas lições é muito importante. Como podemos então adorar a Deus? Abrindo lá em Filipenses, vamos lá para Filipenses 1 então, irmãos. Filipenses 1, 20 e 21. Fui pegando algumas lições dentro do livro de Filipenses para nós conversarmos nessa noite sobre a adoração. Adoramos a Deus quando amamos a Deus de todo o nosso coração, que é um desafio, irmãos, é um desafio, amar a Deus de todo o nosso coração. Olha o que vai dizer em Filipenses então: ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizendo assim, esse aqui é um lema da vida de Paulo. Ele está pegando a vida dele inteira dizendo, olha, para mim o viver é Cristo. E aqui vem, irmãos, uma questão bacana para nós pensarmos sobre adoração. Adorar, irmãos, é muito mais do que louvar, cantar. Isso que nós fizemos na primeira parte do culto, é adorar também. Mas adorar é muito mais do que isso. Adorar é um estilo de vida que compreende então apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos, se entregar por inteiro. Deus tem propósito para a tua vida, e Deus quer te usar, e Deus quer que você o ame de todo o seu coração. Volta aí para o Filipenses 1:20, irmãos. Olha o propósito de Paulo para a vida. Agora vamos fazer uma reflexão, quando anda o meu propósito e o teu propósito de vida, pensando numa questão de adoração, de entrega, de ser totalmente dele, não 90%, não só nos finais de semana, não só 2 horas no domingo, de sermos dele. Olha o que Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo. Imagina agora Paulo numa faculdade, imagina Paulo em família, imagina Paulo no trabalho, imagina Paulo na igreja, imagina Paulo em suas missões, cumprindo aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. E agora eu e você, olhando para ele agora, para Paulo, e pensando na nossa vida, como estamos, eu e você, onde nós podemos então crescer nesse sentido, para que a nossa adoração, adoramos a Deus quando amamos a Deus de todo o coração, e começarmos a partir para isso. Desde lá no Velho Testamento, Deus fala, vocês devem me amar de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, de todo o espírito, com todas as suas forças, com todo o teu ser. É esse Deus que nós servimos, não é um Deus que está dizendo para mim e para você, apareça de vez em quando, ore de vez em quando, se próxime de vez em quando. É esse Deus que nós servimos? Não, é um Deus dizendo para mim e para você, é todo dia, é toda hora. Esteja
esteja pronto para ser usado na hora que Ele quer, não na hora que nós projetamos. Ele quer, a vontade dEle, é isso que Ele deseja de nós. Isso é ter uma vida de adoração, é deixar Deus bagunçar nossa agenda. Para Deus tudo é muito legal, mas Senhor, pode bagunçar, a agenda é tua. Há um plano, já parou para pensar, irmãos? Eu sei. Se eu for fazer aqui uma enquete, a maioria, se eu falar, não, vamos fazer tal coisa, dia tal, o que eu vou receber pastor, bem que eu gostaria, mas não é para ter um compromisso? E eu sei, irmãos, que a porcentagem não será baixa. Agora, uma questão que eu gostaria que você pensasse comigo. Esqueça o meu convite. Pense agora Deus te convidando. Agora pense comigo, o Senhor virando para mim, para você, falando assim, aceita a tua agenda. Agora, onde você está, com a agenda que você está, eu quero te usar. Paulo, ele tinha um projeto para a vida dele. Projeto de crescer no meio dos fariseus. E para isso ele achou uma oportunidade de mercado chamada perseguir a igreja. E ele estava ganhando muitos votos com isso. Até que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus falou para ele, olha, por que você está me perseguindo? E aquele homem então deu um encontro real. E aquele homem que perseguia a igreja, esse mesmo homem dizendo nesse versículo, para mim viver é Cristo. Se Paulo, que era um perseguidor, irmãos, que foi uma marca ruim na vida dele, teve essa rendição, creio que muito mais eu e você podemos ter uma rendição tal de verdadeiramente adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Projetos de vida, se apaixonar por Ele. Como anda a nossa paixão por Jesus? Como anda o nosso estilo de vida? Irmãos, não aceite uma rotina somente. Sabe aquela rotina? Eu me programei, eu vou fazer no meu devocional, no meu aplicativo. Aí tá legal. Isso é importante, façam sim, irmãos. Mas o que mais Deus está pedindo para você fazer? Se apaixone, que isso não vira algo rotineiro, algo chato, mas seja algo apaixonante. Eu e você estar na presença dEle todos os dias. Uma outra questão para mim e para você pensarmos então, se adorar a Deus é com tudo aquilo que nos envolve, trabalho, escola, nossos bens materiais, os nossos dons, nossas habilidades. Nós adoramos também quando amamos uns aos outros. Tinha um seriado que eu gostava muito que falava assim, você precisa me amar. Diz para o teu irmãozinho, lembra da família Dinossauro? Você precisa me amar da forma que você é. Fala assim, da forma que eu sou. E eu sou uma bênção, não é verdade? Eu sei, cada um aqui é tudo bênção. Você precisa me amar. Mas pastor, ele é chato. Amém, irmãos, todos somos. Mas aqui dizendo aqui para nós a palavra de Deus, adoramos a Deus quando amamos uns aos outros. Olha o que Paulo vai dizer nos primeiros versículos, versículo 3, versículo 8, veja aí na sua Bíblia. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de você. Você consegue dizer isso para o teu irmão? Olha para o olho dele agora, eu agradeço a Deus toda vez que te vejo, cara. Eu me lembro de você nas minhas orações. Irmãos, cuidado para não mentir, o parede pode cair. Irmãos, você se lembra do seu irmão nas suas orações? Lembro de você nas minhas orações. E me alegro quando eu me lembro de você. Todas as vezes, sabe? Eu estou lá, andando na Oliveira Lima, lembro de você. Glória a Deus pela vida daquele irmão. E Paulo ainda diz, Deus é minha testemunha de que como tenho saudade de todos vocês. Paulo era crente, né? Dá uma olhada de novo para o teu irmão. Você tem saudade? Se for namorado, namorada não vale. Agora e essa figurinha que está do teu lado? Tenho saudade de você, Paulo está falando. Paulo está dizendo, se ele estivesse aqui nessa igreja, eu falar assim, cara, que pena. O culto tem 7 dias, o culto pouco. Eu não aguento, cara, eu não aguento todo esse tempo. Precisamos ter pequenos grupos, precisamos ter culto durante a semana. Tinha que estar fazendo alguma coisa. Porque aqui está, olha, isso aqui, cara, isso aqui para mim é importante. Olha que vai dizer ainda, né, a palavra de Deus. Com a profunda afeição de Cristo. Ele tem saudade, ele quer ali estar junto, porque ele tem um amor verdadeiro. Ele está dizendo, o mesmo amor que Cristo
Cristo tem por vocês, eu tenho também. E é isso, irmãos, que o Senhor quer que eu e você cresçamos. E eu sei que é um desafio, não é verdade? É um desafio. Agora, para isso, irmãos, de fato, e aqui vem um projeto, um sonho, e olhem comigo. Aí a gente precisa ter um pequeno grupo, diminuir essa distância. Aí, irmãos, independente do pequeno grupo ou não, caminhar juntos, estar juntos. Agora a questão aqui, irmãos, para Paulo, e aqui vai uma dica legal para nós: o estar juntos não é somente comer uma pizza, ir no cinema. Os caras se reuniam aqui, realmente. Você já viu Atos 2? Anota aí para você depois estudar em casa. Eles se reuniam, partiam pão, mas eles oravam, eles compartilhavam uma palavra, eles estavam juntos, mas eles estavam juntos, reunidos no nome do Senhor, porque isso fortalece, irmãos, isso gera vida, e é isso que nós precisamos chegar nisso também, em nome de Jesus. Jesus fazendo parte ali do nosso dia a dia. Então adoramos a Deus quando amamos uns aos outros, e por isso, irmãos, que o inimigo no nosso tempo tem gerado tantas dificuldades nisso. Por isso que existe tanto crente, irmãos, hoje em dia com medo. Lembra da porcentagem que eu falei de gente que já foi ferida na casa e hoje tem medo, e tem medo de amar. Tem canções que não conseguem cantar. Tem situações que olha para o lado e fala: mas essa canção que nós estamos cantando aqui não é verdadeira. Irmãos, se não é verdadeira, a gente não tem que mudar internamente para se tornar verdadeira. O problema não está na canção que fala sobre família, que fala sobre o amor genuíno entre irmãos. O problema não está na palavra de Deus que fala isso. O problema é eu e você mudarmos o nosso coração, de olhar um para o outro e falar: vamos resolver? Vamos caminhar, de baixar as guardas, de se importar, de amar, da pessoa olhar para você e para mim e falar: meu, sinto amor no teu olhar. Aí a situação começa a ser mudada. Agora volta a dizer na questão do laço que eu falei no começo. Se você também vai numa igreja, termina o culto, você vai embora, não conhece ninguém, não gera isso, irmãos. A pessoa que está com o microfone pode até falar, chamar você de amado, mas ela não sabe nem seu nome. Então aí não adianta. Aqui, irmãos, a questão de estar próximo. Agora nós temos uma vantagem, na minha opinião, nesse sentido. Nós ainda estamos num tamanho que dá para conhecer todo mundo. Dá para todo mundo saber de fato: opa, hoje aqui, eu tenho certeza, você já sabe, opa, hoje quem não veio? Ah, fulano, ó, fulana. Agora, eu sei que vocês podem falar: olha, essa obrigação é sua, pastor, mas eu faço isso com outra prioridade. E os irmãos que de vez em quando não aparecem, sabem que eu mando uma mensagenzinha aí, tá tudo bem? Já tem até uma pegadinha, né? Irmãos, agora e você? Uma questão, irmãos, a pessoa recebe uma mensagem minha, porque a pessoa, eu sei que é assim, irmãos, eu já tive aí sentado aí também. Quando você recebe uma mensagem do pastor, faz tempo que você não vai, o que você pensa? Não fez mais que obrigação esse cabra, não é verdade? Tem que mandar mensagem mesmo, não é? Que mande muitas mensagens. Agora você fica surpreendido, dependendo do que mandar a mensagem. Você fala: nossa, aquele irmão está mandando, ele sentiu minha falta, e por isso eu gostaria de se incentivar. Qual pessoa hoje que você já percebeu que não está aqui? Te mandar, irmãos, te mandar, te amar, te caminhar junto. Adoramos a Deus quando amamos uns aos outros. Terceiro ponto: adoramos a Deus quando seguimos o exemplo de Jesus. Agora abram aí então comigo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja: a atitude de vocês deve ser nada mais, nada menos que Jesus. Agora veja o que está escrito, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Vai para baixo ainda, ali no versículo 12. Vai dizer aí também que eu e você devemos ser como estrelas nesse mundo, brilhando no meio da escuridão. Sabe o que ele está dizendo? Santidade. Está falando assim: olha, você quer adorar a Deus? Quer realmente seguir o exemplo de Jesus? Deixe Jesus mudar a sua vida. E eu sei que cada um aqui tem áreas que é difícil, não é? Eu tenho áreas que o Senhor está trabalhando na minha vida, e você deve ter áreas também que o Senhor está trabalhando na tua vida. Agora,
Nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer o quê? Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar em nome de Jesus. Não desista, deixa Deus trabalhar na tua vida. Eu sei que às vezes tem tantas áreas para Deus trabalhar, às vezes a gente chega aqui, irmãos, com tantas situações para serem transformadas, mas há um Deus transformando. Mas o Senhor espera de nós o quê? Um coração rendido a Ele, um coração com aliança com Ele, um coração que quer, que ama também a santidade, está abandonando. O exemplo também de Jesus vai numa questão de negar a própria vontade. Lembra-se? Ele negou a si mesmo, ele desceu a sua glória, veio ao mundo para morrer por nós. E o versículo 5 vai dizer: olha, seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus. Ser a atitude de Jesus está dizendo aqui: olha, mude, deixa o Senhor te transformar. Deus quer que prossigamos até a maturidade espiritual. Eu e você, irmãos, tornarmos pessoas maduras na fé. E maturidade espiritual é nos tornar como Jesus, na forma de pensar, de sentir e de agir. Forma de pensar, já dá uma olhadela ali no capítulo 4, vai falar sobre o que devemos pensar nesse livro. Forma de pensar, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Agora pare para pensar, irmãos. Quantos pensamentos você tem durante a semana? Não tem nada a ver com isso. Isso acontece com você? Quantos pensamentos destrutivos você alimenta sobre você mesmo? De olhar para si mesmo de uma maneira muito rude, falar: olha, eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho valor. Isso não vem de Deus. Pensamentos às vezes mundanos, pensamentos maliciosos. Quais são os pensamentos? Está passando pensamentos incrédulos, não tem nada a ver mesmo com a gente, mas às vezes está permeando a mente. A pergunta para nós então: era isso que Jesus pensaria? Essa ter a mente do Senhor, é esse ter o exemplo do Senhor. E aqui fica para nós um desafio então: adoramos a Deus quando dizemos não ao pecado e seguimos o exemplo de Jesus, quando negamos a nós mesmos e seguimos o exemplo de Jesus, quando a gente leva desaforo para casa, quando a gente leva tapa no rosto e dá outra face. Adoramos a Deus quando seguimos o exemplo dele. Quarto ponto para nós então pensarmos: adoramos a Deus quando servimos uns aos outros. Até então é algo ainda mais pessoal, né? Amar a Deus, seguir o exemplo, amar o outro. Mas a Bíblia vai nos fazer um convite aqui: demonstre a tua fé, demonstre o teu amor. Lembra-se, irmãos, tempos atrás, vai estar colado na parede, ainda não está, mas vamos chegar lá. Vai estar escrito aqui o ASA, tem muito a ver, inclusive, com o logotipo da igreja na questão da borboleta. Borboleta, irmãos, é bonita a transformação dela. É um casulo. Ela vai, ela cresce, cria um novo ser. Mas o mais bonito ainda é que ela sai dali voando. Agora, para nós voarmos, você precisa ter asinhas, na verdade, você precisa ter asas. E dentro do nosso asa é amar a Deus, servir ao mundo e amar ao próximo. Agora chega na parte do S: servir ao mundo, servir ao outro. E sobre isso, irmãos, deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade às vezes, espontaneidade. Sabe qual é a questão que eu acho um desafio para nós? Nós nos acostumamos. Se você, como eu, faz o trajeto todos os dias para o seu trabalho igual, chega um momento que você já não percebe quem está na rua. No primeiro momento que você passou, talvez você passou ali debaixo do viaduto e percebeu que ali tinha usuários de crack. Talvez você percebeu no teu caminho que tinha uma mãe que sempre ela pede ali no semáforo. E você se chocou, inclusive ajudou. Com o passar do tempo, seu olho já acostumou. E isso ocorre, irmãos, em relação ao mundo, na família e aqui dentro também. No primeiro momento choca,
Depois a gente se acostuma. No primeiro momento todo mundo quer orar, aí depois a gente deixa para lá. Espontaneidade. Espontaneidade que é algo, irmãos, tão valorizado dentro de empresas. Tem que ser espontâneo, você tem que tomar atitude, tem que ser proativo. E muitos aqui são proativos na empresa. Mas quando chega na igreja, a gente não é proativo. Tem algo dentro da nossa mente que fala: olha, eu não quero invadir o espaço do outro, e se eu for, o outro achar isso ou achar aquilo? Nisso eu acho muito, irmãos, curioso. Porque se você chega numa pessoa e você aborda nos dias de hoje, realmente você corre o risco da pessoa pensar: ó, fulano está me metendo pressão. Agora, se você não aborda também, a pessoa vai falar: fulano não se importa. Nesse sentido, irmãos, seja espontâneo, vá e faça, vá e sirva. O servir, a pessoa pode aceitar ou não, a nossa parte é servir. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Isso é, irmãos, a oportunidade não fica ali para sempre, aguardando a sua boa vontade. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Então aproveite as oportunidades. Nesse sentido, irmãos, gostaria que nós pensássemos também. Vamos pensar algumas situações aqui sobre oportunidades, irmãos. Realmente elas passam. Aí eu vou falar da questão, irmãos, da minha experiência. Quando eu fui seminarista aqui na Igreja Jardim, irmãos, tinha muita oportunidade naquele tempo na Igreja Jardim do Estádio. Muita oportunidade. Eu chegava no pastor e falava: pastor, eu tenho esse estágio. Não tinha problema. Não tinha muita gente para pregar, não tinha muita gente para dar aula, não tinha muita gente, então era fácil. Hoje em dia, o seminarista ali ele já tem mais dificuldades. O espaço já não está tão disponível. Eu agarrei a minha oportunidade ali. Aqui, se eu queria falar para você, você tem agarrado as oportunidades. Aqui, irmãos, na igreja agora, nesse tempo, irmão, qualquer um, se quiser ter a oportunidade no louvor, as portas estão abertas. Oportunidade na recepção, a porta está aberta. Oportunidade de visitar, de dar aula na EPP, de fazer trabalho lá, que Deus está colocando no teu coração. As portas estão abertas. Aproveite agora para aprender e crescer. Vai chegar um tempo, irmãos, que sonoplastia, desculpa, irmão, sonoplastia, por favor, se voluntarie lá em nome de Jesus, irmãos. Mas não é? Aí vai chegar um momento, irmãos, que aí começa a ter menos oportunidades. E aí talvez o seu momento ali passou. Não deixe o seu momento passar. Irmãos, as oportunidades estão aí. E você que caminha comigo já faz um tempo, e tem gente aqui que caminha comigo há muito tempo. Irmãos, em muitas situações, irmãos, a gente já trabalhou juntos. Vamos parar para pensar. Pessoas que estão aqui já participaram de acampamento comigo, participaram de evento social. Quantos eventos sociais vocês participaram comigo? Se você veio da Batista do Grupo de Campo para cá, pelo menos uns 7, se não me engano, foram 7, 9 grupos sociais que nós fizemos lá. Lembra-se disso? E entregar socorro na rua. Quantos aqui já foram entregar socorro na rua comigo? Quantos aqui foram, irmãos, comigo visitar Cristolândia lá em São Paulo? Irmãos, entre outras situações. Agora eu estou dizendo isso para quê? Deixei também um exemplo para vocês. Agora eu preciso que vocês também se levantem e façam em nome de Jesus. Vamos começar a se levantar? Porque, irmão, se você não se levantar, a pergunta é: quem vai se levantar? E eu não posso, né? Isso não é nem saudável. Eu não posso, agora eu vou fazer tudo. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou, irmãos, para falar para cada um aqui: você está aqui para você ser muito usado nesse lugar. Como você pode servir melhor com os seus dons, com as suas habilidades, com os seus bens, com o seu tempo, com o seu dinheiro, enfim, como você vai servir aqui, irmão? Cada um de nós servindo ao Senhor. Quando você serve, você não está servindo ao pastor, você está servindo a Deus, é ao Senhor. E olha o que vai dizer aqui então ainda para nós: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês.
Igreja de Filipos. Irmãos, ele estava preso. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. E Paulo aqui diz ainda na carta: olha, nem todo mundo mostrou interesse, mas vocês demonstraram. Se nós, Paulo, fizesse parte aqui da comunidade, estivesse preso, qual seria a nossa reação? Para os irmãos aqui de Filipenses, olha, Paulo nos levou a Cristo, então nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos ajudar agora Paulinho. A gente tem que estar lá. Você imagina, nessa igreja fazia parte o carcereiro, e ele dizendo: não, eu tive encontro com Deus porque Paulo, naquela noite, estava cantando na prisão. Lídia fazia parte dessa igreja, e ela dizendo: olha, Paulo comeu em casa comigo, com a minha família toda foi batizada. A gente tem que estar lá. A moça que foi liberta, que possivelmente se converteu e ficou ali servindo a Deus, olha, eu era escrava do diabo, Paulo agora está ali precisando, eu vou servi-lo. Irmãos, como está sendo o nosso relacionamento em relação a isso? É a nossa história, Olha o que vai dizer na parte final aí no versículo 17: mas o que pode ser, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, é a tua história, é a tua conta. Imagina a tua conta bancária nos céus, quando você serve o outro, é acreditado lá na sua conta bancária nos céus. Agora, se a gente não serve a ninguém, a sua conta pode estar ali zerada. Mas não serve a ninguém. Precisa, irmãos, nós precisamos ter uma conta unida, uma conta que está sendo creditada, está positiva, em nome de Jesus. Um quinto ponto: adoramos a Deus quando louvamos a Deus em meio às tribulações. E aqui vamos então no texto de Atos. Lembre-se, como Paulo agora, traga na tua memória o texto que nós temos na abertura, o que Paulo fez quando ele estava preso. Quando louvamos em tempos de tribulação, o chão se abala e as cadeias se abrem. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Ele louvando a Deus no meio da prisão, as cadeias se abriram. Em meio às tribulações, você está sendo preparado para um grandioso serviço. Por que você está passando por isso? Porque Deus está te preparando para isso que você está passando agora. Ele vai usar para a glória dele ali na frente. E eu sei que agora dói, eu sei que agora é difícil, mas você vai poder testemunhar para outro também. Olha, foi doloroso e foi difícil, mas o Senhor esteve comigo e vai estar com você também. Porque, irmãos, a história não é uma história da gente somente ter um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Agora, como a gente vai ter um conhecimento prático se não passarmos também por tribulação? Você já parou para pensar que o fato de passar por tribulação nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais humanas, nos faz pessoas que conseguem enxergar o outro, nos faz pessoas que se aproximam da dor do outro, porque já passou por aquilo. Por isso que o Senhor está permitindo você passar por isso, para que a sua visão seja ampliada e você comece a enxergar, inclusive o Senhor, de uma outra forma, de uma forma melhor, para que você venha declarar como Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Você se torna forte, robusto, inabalável no poder de Deus, porque você está ali, louvando a Deus em meio às tribulações. Olha o que Paulo vai dizer então: sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, imagina eles recebendo essa carta. Imagina agora essa igreja recebendo essa carta e se lembrando como Paulo reagiu na cadeia. Ele estava cantando, diz o texto que nós lemos, mesmo estando ali de uma forma injusta, ele estava louvando a Deus. A lição para nós então é: em meio às tribulações, em todo o tempo, mesmo nas cadeias injustas, mesmo nas perseguições, mesmo em coisas que nós não entendemos ou não concordamos, louve ao Senhor, louve ao Senhor, cante um novo cântico a Deus no momento da sua dificuldade.
Louvar a Deus no momento que tudo está dando certo, irmãos, te garanto que é mais fácil. O difícil é adorar a Deus nesse tempo que você está passando, de você glorificar a Deus, de você acordar amanhã, olhar para a situação e falar: está difícil, está doloroso, e você não vai ter desejo de adorar, mas falar: eu vou vencer a minha carne e eu vou adorar mesmo assim. O meu corpo grita para eu entrar nessa depressão e nessa tristeza, mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou vencer essa situação em nome de Jesus. É isso que os filipenses tinham em mente, e é isso que nós devemos ter em mente. Se o chão treme quando Paulo canta e ora, o nosso chão também treme, irmãos. Começa a adorar ao Senhor para você ver como as situações vão sendo transformadas. E Paulo dizendo: sem passar momentos de muito alimento, de pouco alimento, de muito dinheiro, de pouco dinheiro, mas ele está ali glorificando ao Senhor. E sexto e último, adoramos a Deus quando falamos de Cristo a outras pessoas. Eu e você, irmãos, adoramos a Deus quando nós falamos de Jesus a outras pessoas. E isso é um enorme privilégio, apresentar Jesus a outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos. Você já parou para pensar nisso? Quando você leva alguém para Jesus, quando você fala de Jesus para outra pessoa, você está levando essa pessoa a descobrir os propósitos de Deus para a vida dela. Você está preparando essa pessoa para o destino eterno dela. Um dia ela vai estar face a face com Deus. E aí ela precisa ter o nome escrito do livro da vida. E é uma responsabilidade nossa. Irmãos, quantas pessoas do nosso meio que ainda precisa conhecer Jesus, e como nós temos agido em relação a isso. Olha aqui, Filipenses 1,18 vai dizer: mas que importa, Paulo diz, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Cristo sendo pregado, para nós pegarmos aqui até como uma lição de casa. No meio que você convive, Cristo está sendo pregado. No meio que você está, qual a estratégia que o Senhor está te dando nesse sentido? As situações são transformadas onde nós estamos, quando a gente faz esse voto com Deus. Cristo está sendo pregado. Agora, se Cristo não está sendo pregado, irmãos, por que nós não estamos pregando? Aí eu vou colocar algumas questões pessoais. Eu, não sei você, mas eu vou colocar eu. Muitas vezes eu não preguei, eu não falei, porque eu olhava para mim mesmo e pensava: eu não consigo falar. Isso é tenebroso. Agora a questão, irmãos, é que eu aprendi também que se eu esperasse uma perfeição, eu nunca pregaria. A questão, irmãos, é falar. E nesse sentido eu quero te incentivar. Preste atenção aqui, irmãos, é algo bacana que eu devia ter feito, inclusive na minha faculdade. Aqui, irmãos, que eu estou tendo a oportunidade de fazer o meu trabalho toda segunda-feira de manhã, que é um pequeno grupo, contando aqui para vocês feedbacks, né? Vocês precisam saber os feedbacks. Que tem de gente agora ali, voltando para Cristo e para a igreja, é algo maravilhoso. Pessoas que oravam. Tem uma jovenzinha que trabalha lá comigo, e é curioso, né? Ela trabalha, né, na área de vigilância, mas toda agência que eu vou, ela acaba indo também. E aí você não entende por quê, né? Mas nessa agência, fazia muito tempo que ela já estava longe. Nessa agência, segunda-feira ela sobe, começou a participar. Irmãos, ela demora acho que 5 minutos. Depende muito do meu chefe, mas demora 5, 7 minutos. E ela voltou para Cristo. O outro vigilante agora, todo dia, agora virou IBD lá embaixo. Porque a gente lá embaixo é muito tranquilo, não só fica nós aqui. E aí virou IBD, não tem movimento, ele vem perguntar coisa da Bíblia. Eu falei: olha que legal, está dando coisa da Bíblia. Agora por quê, irmãos? Começou de alguma forma um diálogo. Não é porque, olha, nosso
olha, de alguma forma eu não tenho falhas, eu acho que eu tenho falhas. Eles estão ali comigo todo dia e conhecem as falhas minhas. A questão, irmãos, não sou eu não estou pregando a mim mesmo, eu estou pregando Jesus. E a situação começou então de alguma forma ali, ó, Deus trabalhando, e eu apresentando a vida deles todos os dias como apresento de vocês. Que eu gostaria de pedir aqui para vocês, lá na tua faculdade, coisa que eu deveria ter feito, mas lembra que eu falei para você? Perdi a oportunidade. Em outros lugares que eu trabalhei, deveria ter feito também, perdi a oportunidade. Mas chegou um momento que eu falei, cara, chega, não vou mais perder a oportunidade. Se eu estou indo para esse novo lugar, nesse lugar que eu vou ser usado por Deus, e eu orei demais sobre isso. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus quer que você leve a palavra dele? A questão é, ore, interceda pela situação. Busque uma estratégia de Deus, mas busque. Irmãos, até o devocional que eu mando para vocês. Tem uma chefe minha, quando eu não mando, uma ex-chefe minha, ela cobra, cadê o devocional dela? Outros dando feedback, a pessoa, poxa, que legal, está me ajudando. É quase um pastoreio fora esse. A questão que eu te pergunto, o que te impede de você replicar isso para os seus contatos? Às vezes, irmãos, é algo pequenininho, e a gente nunca sabe como as coisas ocorrem, como Deus vai pegar aquela palavra e vai transformar para a glória dele, em nome de Jesus. E para nós refletirmos então e pensarmos, irmãos, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Isto é, a pessoa ainda não se rendeu. O pastor Tozer, que foi norte-americano, já morreu, já está na glória, ele está dizendo assim, olha, você não chegou no seu fim. Sabe por que muitas das questões, talvez pregadas hoje, você está aí, pô, mas você acha que não tem nada a ver, olha isso, relutante, o que seja, não chegou no fim de si mesmo, não se rendeu ainda. E ele continua dizendo, nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. E como eu já fiz isso, de alguma forma tentar aconselhar Deus naquilo que Ele está realizando. E uma pergunta então para nós: o que você pode fazer para aumentar então o nível da sua adoração dentro de tudo isso que nós falamos? Desses 6 pontos, aonde você pode crescer? Fecha os teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Aonde você pode crescer? Qual dessas áreas? Você está glorificando o meio da tribulação? Você está conseguindo falar de Cristo a outras pessoas? Você está adorando ao Senhor de todo o seu coração, a sua entrega é imparcial? Está conseguindo amar mesmo as pessoas difíceis? Está se conseguindo seguir o exemplo de Jesus? Está servindo o outro? Aonde nós podemos melhorar? E você que está aqui, também ora ao Senhor. Senhor, eu estou aqui por inteiro, ou eu venho, mas o meu coração está em outro lugar. Ora agora, Senhor Jesus, é aqui que eu devo estar? Se é aqui onde você deve estar, o que Deus quer que você faça nesse lugar? O que o Senhor espera de você? Irmãos, não é somente estar, mas é cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida nesse lugar. Pergunte para Ele. O Senhor quer te usar. O Senhor quer mudar a tua vida, a tua história.